Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Lembramos mais uma vez para que você assine o canal, recomende para os seus amigos e coloque seus comentários que são muito importantes. Vamos começar com a primeira notícia. A Secretaria Nacional do Consumidor pediu à Latam esclarecimentos sobre tarifas internacionais sem franquia de bagagem de mão. Segundo o Senacom, a legislação permite e obriga 10 quilos de bagagem de mão. E um problema que tem é a ambiguidade da norma que define que as empresas aéreas definam suas regras. Então aí tem uma ambiguidade aí que eu acho que é aí que é onde está dando problema. Porque pela ANAC você teria isso, mas também tem um lugar que diz que as empresas podem definir, dependendo das restrições operacionais e outras coisas. Então aí que está esse problema precisa ser resolvido e provavelmente a ANAC deve entrar nessa conversa aí. Mas uma coisa interessante quando eu estava lendo isso, né, porque você vê que muitas vezes a ANAC ela dá uma certa autonomia para as empresas. É que eu estava lendo sobre o FAA aqui americano uma vez, que é o órgão regulador, e uma das coisas que eles falaram é isso, né? O FAA ele foi criado para regulamentar, fiscalizar, mas também promover a indústria. Então tem esses dois aspectos que o órgão regulador tem. A ANAC também é responsável por ajudar a aviação no Brasil e promover a indústria, né? Então você não pode criar muitas regras, muitas normas e tentar engessar as empresas. Você tem que dar uma flexibilidade para que haja também competição, né? Então, é que eu falo para todo mundo, quando vocês comprarem uma passagem, leiam as regras. A internet mudou o jeito que nós compramos passagens. Então, muitas vezes você vê um preço ali, acha que legal, clica lá, depois vai ver que tem que pagar por bagagem, tem que pagar um monte de outras coisas e acaba saindo mais caro. Então, é o famoso, o barato sai caro depois. Então, cuidado com esse impulso de comprar. E a gente faz isso, né, porque o cérebro, ele é meio preguiçoso, ele sempre vai tentar economizar energia e seguir as rotinas mais fáceis. E as empresas sabem disso, né? Então, por isso que elas mostram aquele preço ali e depois você acaba pagando outras coisas. Então, tem que tomar muito cuidado. E lembre uma coisa, né? Que você está comprando aquelas regras de viagem, não só o assento físico. Então, é muito importante isso. Os dois assentos pode ter um passageiro do lado do outro, um pagando 3 vezes mais que o outro, né? Então, é muito importante ler as regras. E isso aí a gente chama de ancillary or ancillary revenue, que são esses ganhos essas receitas que as empresas têm vendendo outras coisas. E mala, cobrar por mala hoje tem sido uma grande fonte de receita para as empresas. Então, muito cuidado quando comprar a sua tarifa, vai olhar as regras da tarifa, né? E só ligado a isso, né, a American Airlines, ela removeu o medidor de bagagem que tinha nos portões, né? Tem um, um- um negócio de você colocar sua mala ali e ver se está dentro do padrão. Eles removeram isso porque atrasava muito o embarque ali. Eles ainda ficam de olho, eles sabem mais ou menos se está fora do padrão. E é claro, se for no avião, os comissários vão pegar aquela bagagem muito grande. Mas eles resolveram eliminar isso. E tem uma coisa interessante que eu vi aqui com a Air Canada, eles usam o CRJ 900, que não tem muito espaço dentro do avião. Então, quando você vai no check-in, dependendo da sua classe de embarque, você já tem que checar sua mala de mão no check-in mesmo. Você nem vai para o portão com a sua mala de mão. E então o que eles chamam, né? Eles chamam uma coisa é a bagagem de mão, e a outra é um personal item, né? Que é uma malinha menorzinha, uma bolsa que você tem. Então aqui eles permitem, em geral, a sua mala de mão, que é aquela tradicional com as rodinhas, e um item que você carrega, uma outra bolsa, uma bolsa de computador, alguma coisa, né? Então é isso que muitas das empresas permitem aqui. E só para lembrar para vocês, o embarque é feito pelas tarifas. Quem embarca antes é quem pagou mais. Então, se você é zona 6, zona 7, pode estar certo. São as passagens, né, que pagam menos e vão embarcar por último. E aí que é o problema. Às vezes não tem espaço nos bins do avião. E eles acabam falando, ó, daqui para frente todos os passageiros vão ter que checar a mala, né? Muitas empresas pedem voluntários no portão e não cobram nada, né? Mas tem uma empresa, se você não pagar antes, uma low cost, se você não pagar antes, chegar lá no portão com a sua mala de mão, eles cobram US$ 100 só pela sua mala de mão no portão.
Então tem que tomar cuidado. Então lembre isso, leiam as regras antes de comprar qualquer passagem e cuidado com o famoso o barato sai caro. Agora, sobre judicialização, já um assunto bem antigo aí no Brasil, né? Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, o número de ações na justiça contra empresas aéreas teve um aumento de 190% nos últimos 4 anos. Para a ABA, isso acontece por causa de uma indústria de litigância predatória instalada no Brasil. Isso afeta a segurança jurídica, investimentos na área, desenvolvimento e a integração nacional. Para o presidente da BR, isso reflete uma tendência em todo o país, onde se gasta 4 vezes mais com o poder judiciário que a média mundial. Então não é, aparece só na aviação também. É uma coisa que está se espalhando pelo Brasil, esse hábito de processar mesmo, né? Mas é muito importante isso, o impacto econômico da aviação no Brasil, né? Se você pensar, se tivesse um dia sem nenhum voo no Brasil, o que aconteceria? Uma empresa, eu lembro que estavam indo no Brasil, começar no Brasil, uma das coisas que eles estavam levando em consideração, eles tinham aeroporto perto, voos para os executivos, então isso leva em consideração. Então, realmente, ter um aeroporto atrai desenvolvimento, né? Mas você vê que nesse assunto aí de judicialização, o que tem de reunião, o que tem de opinião, mas não se consegue uma solução, né? Então, todo mundo pensando aí, será que tem uma solução? Qual é a melhor maneira, né? Eu tenho uma sugestão, né, que é realmente resolver as coisas antes de chegarem na justiça. E uma vez eu estava vendo uma estatística das empresas no Brasil, não as brasileiras, mas todas as empresas no Brasil, que tinham um nível de resolução alto. Eles resolviam os problemas antes de aparecer na justiça. Eu lembro que a Delta era a primeira da lista. Tinha uma outra europeia lá que era uma das últimas da lista. Então, isso era muito importante. Você ter um sistema de resolução para não deixar essas coisas avançarem, né, e chegar na justiça. Então, é muito importante. E as pessoas usam as brechas, né? Elas pegam uma coisinha ali que não tem nada a ver. Oh, peraí, eles esqueceram disso. Uma palavra, às vezes, na justiça faz uma diferença, né? Por isso que esse vocabulário judicial é cheio de detalhes, né? Mas eu gosto muito do artigo da advogada Camila Liporassi, se você puder procurar, e ela fala uma coisa interessante. Ela fala assim: o equilíbrio entre responsabilidade e razoabilidade probatória, bem como uma visão sistêmica das consequências econômicas das decisões judiciais, representam o caminho mais seguro para evitar distorções. Então é isso que estamos pensando, né? Será que está havendo uma distorção e não apenas uma justiça, mas uma distorção das leis, né? E um uso um pouco abusado do sistema jurídico. Então isso é para se pensar aí. Se alguém tiver uma solução, as empresas vão gostar. Agora uma da Gol, né? A Gol Linhas Aéreas postou no seu website a notícia que pretende contratar 30 pilotos por mês até o final de 2025. A Gol também está promovendo 116 novos comandantes e hoje a empresa conta com 840 copilotos e 900 comandantes. Eu lembro uma história da Gol interessante. Teve um ano, acho que a economia estava boa, não lembro que ano, se alguém lembrar, põe aí nos comentários. Ela voou tanto que chegou no fim do ano, né? Os pilotos têm um limite anual de 900 horas anuais. Chegou lá por dezembro, ela estava tendo que cancelar voo, porque quase todos os pilotos tinham chegado no limite, né? Das horas que eles podiam voar. Foi algum ano, eu não lembro se a economia deu uma embalada de repente ali, o número de cálculos de pilotos que eles tinham talvez não fosse suficiente, né? Mas eu lembro que começaram a cancelar voo no fim do ano porque os pilotos chegaram no limite que podiam voar, né? Mas é uma coisa interessante, né? A demanda de pilotos brasileiros também no exterior. Eu vi um artigo de 2017, falava de 2 mil brasileiros no exterior. Talvez hoje sejam muito mais, né? E as empresas estão disputando os bons profissionais no Brasil. Esse é um jeito de você ir contra a sua concorrente também. Vamos pegar os melhores profissionais da concorrente. Então, essa é outra coisa, as empresas saberem segurar seus profissionais, né? Valorizar aqueles bons profissionais. Então, tem essa coisa, vamos tirar profissional de um do outro, né? Só para saber, a Gol ela tem uma encomenda ainda de 46 737 MAX 8
e 30 737 MAX 10, que parece que está indo no caminho de ser certificado, então provavelmente ela receberá esses aviões, ou poderá também trocar por um outro, talvez pelo MAX 8, MAX 9, essas encomendas do MAX 10. Mas já está pensando no futuro e já está pensando em crescer, já está pensando na concorrência. Vai tentar arrancar pilotos da concorrência aí, né? Então vai ficar muito interessante essa história aí da Gol. Agora, uma notícia do Wall Street Journal que diz que a Boeing estaria em estágio inicial de estudos para um avião que substituiria o 737 MAX. Saiu há uns dias atrás essa notícia e também existe muita especulação na internet sobre o possível Boeing 797, né, que é para substituir o 757. Só que hoje saiu um artigo da Reuters, onde as duas empresas, a Boeing e Airbus, descartando as especulações que iriam substituir os aviões de um corredor que eles produzem. E o anúncio foi feito em Praga e também anunciou mais uma vez o atraso do projeto do 777X da Boeing, né, estimando as entregas só para 2027. A Boeing acumulou uma dívida de 50 bilhões de dólares em decorrência dessas crises de segurança, né? Mas uma coisa interessante de desenvolver um avião novo, né, é que pode custar muito. No mínimo aí uns 20 bilhões de dólares, pode chegar até 5 bilhões de dólares, que você vai gastar com pesquisa, né? Engenharia, ferramentas especiais, é muito interessante. Você tem que fazer ferramentas para a construção de cada avião específico. Eu lembro um vídeo que tinha sobre a construção do Airbus 380. Existe todo um sistema de laser na fábrica para que o avião fique alinhado, né? Como se eles sabem se as asas estão alinhadas, tudo está alinhado. Havia todo um sistema laser, então ah, precisa construir uma fábrica especializada só para construir aquele avião, né? E com ferramentas especiais só para aquele avião. Então tudo isso é um custo absurdo, né? Eu vi aqui mais ou menos, né, o Boeing 747 aí na década de 70 aí custou de 10 a 20 bilhões o desenvolvimento do avião. O A380 custou 34 bilhões. Teve um problema na fiação que ia ficar muito pesado, tiveram que redesenhar toda a fiação do avião. O Boeing 787, 32 bilhões para desenvolver o avião. O A220 foi 6 bilhões, foi desenvolvido no Canadá, né? Até a Airbus assumir. Pode ser que tenha gastado mais depois. Eu vi o KC-390 da Embraer, 5 bilhões, um preço até considerável comparando com outras empresas, né? Mas é engraçado, por exemplo, desenvolver um avião pode envolver mais de 500 empresas só para um projeto desenvolver um avião novo. Então imagina o nível dos profissionais, o quanto custa isso, né? Por exemplo, o motor ele é desenvolvido separadamente, né? Então, para você desenvolver um avião, você tem que falar com um dos fabricantes de motores para que desenvolva um motor especificamente para o seu avião. E algumas partes também. Algum fabricante vai ter que fazer especificamente para o seu avião. Então é muito importante, é muito complexo, você tem que fazer o cálculo de quanto tempo você levaria para ter um retorno, né? E então hoje é difícil alguém arriscar um projeto novo, eles preferem o famoso esticadinho, né? Dar uma esticada no que você já tem, dar uma melhorada, né? E muitas empresas ainda usam os aviões antigos, eles conseguem praticamente fazer toda a manutenção, conseguem fazer peças, né? Eles são autorizados a fazer peças nas suas próprias oficinas, né? Então, porque tem o custo financeiro também, né? Lembra? Você compra um avião novo, muito bonito, olha só, mas aí, quando você tem que pagar de leasing, enquanto você tem que pagar de juros por um empréstimo para comprar um avião desses, né? Então é uma decisão muito difícil. Vamos fazer um avião novo ou não? Quem vai dar o primeiro passo, né? Mas por enquanto foi anunciado hoje que nenhuma das duas empresas tem planos de lançar um avião de um corredor no momento, tá? Agora, uma interessante, não sei quantas pessoas estão acompanhando, mas o Congresso americano não aprovou a receita para financiar as operações de várias agências federais. Isso está afetando 13.200 controladores de voo e 58 mil agentes do TSA que terão que trabalhar sem receber pagamento. Se isso acontecer por um período de
tempo, um período curto, né, não haverá um impacto muito sério, mas se esse problema durar, mais que uma semana, pode afetar as filas nos aeroportos, atraso de voos, até cancelamentos. E várias áreas do FAA estão com os funcionários de licença até ser aprovado essa receita para pagar esses funcionários. E lembrando que no Brasil também, esse ano foram cortados 30 milhões de reais do orçamento da ANAC, né? E uma coisa interessante do TSA, muita gente critica que é muito caro. O TSA é um órgão do governo muito caro. Eles fazem um ótimo trabalho, mas o custo para processar um passageiro é muito alto comparado como se faz em outros países, né? Então, isso é uma crítica, às vezes, que o pessoal tem do TSA. É um show grande, mas é caríssimo ter um órgão que nem o TSA operando, né? Então, vamos ver como é que fica, quanto tempo vai durar. Isso vai afetar a aviação num futuro próximo aí, né? A Spirit, né, a gente já vem falando por um tempo, mas ela está passando por uma recuperação judicial. A segunda, né, a primeira foi muito rápido, não fez bem feito. Então, cuidado com esse negócio de recuperação judicial muito rápido, muito rápido, muito rápido e não faz bem feito. Melhor fazer com calma e fazer bem feito. E ela pediu na justiça agora autorização para devolver 87 aeronaves da família Airbus. E tem 19 arrendadores de aviões afetados por esse pedido. A Spirit já conseguiu captar 475 milhões de dólares em financiamento para se recuperar, mas enquanto isso tem enfrentado uma forte competição da rival Frontier, que é uma outra low cost que compete muito com a Spirit. Tem o mesmo tipo de passageiro, tipo de cliente. E só para ter uma ideia, a Spirit tem 195 aeronaves voando para 88 destinos. Ela vai de 195, vamos tirar aí 87 aeronaves, é uma redução bem grande. Ela já anunciou que vai 3 mil comissários devem pedir licença ao sair da empresa. E em 2024 ela apresentou um prejuízo de 1,2 bilhões de dólares. E a Spirit tentou fazer mudanças, né, em seu modelo de negócio, tentou criar assentos melhores, mas pode ser que tenha chego muito tarde. Então vamos ver o que vem aí pela frente, né? Mas se acontecer algum problema com a Spirit, vai afetar um pouco o equilíbrio nesse mercado de low cost. E até a Frontier também, que é uma outra low cost, tem tido problema para ter lucro, né? Então não é fácil esse modelo de low cost. Mas eu lembro que eu trabalhei com um professor que escreveu um livro sobre business plan de empresa aérea e eu corrigia, às vezes eu trabalhava com ele, eu corrigia os trabalhos dos alunos e tinha um que era fazer um business plan de empresa aérea, né? Mas muitos ignoravam a competição. Eles tinham aquele plano bonito, mas eles nunca pensavam, mas será que vai ter competição naquele mercado? Será que tem outra empresa que vai colocar voos ali, né? E eu lembro disso porque eu penso sempre no Brasil, né? Imagina se vem uma low cost no Brasil. Você acha que as empresas vão ficar paradas, olhando pela janela? Que bonito, tem uma low cost. É claro que tem uma competição grande, eles vão baixar preço de passagem, vão concorrer e vão tirar essa empresa do mercado o quão cedo possível, né? A empresa tem que vir com muito capital para durar vários anos sem ganhar dinheiro. Então, cuidado com essa ilusão que uma low cost no Brasil iria resolver muitos problemas, não. Ela pode falir facilmente, né? Então, esse é o problema com o modelo low cost aí, que está tendo que passar por um novo período aí para se reanalisar, se reinventar. Agora, uma sobre investigação de acidentes aéreos, né? Eu dei aula sobre isso, eu gosto ainda muito desse assunto. Foi a investigação de uma quase colisão no aeroporto de San Diego, 2 anos atrás, entre um jato particular e um avião da Southwest. A investigação revelou que os controladores tomaram más decisões um pouco antes do incidente. O controlador que estava observando os pousos fez uma ligação desnecessária para um outro controle, se distraindo, e o supervisor que estava na torre também estava distraído, tentando consertar uma impressora. Más decisões. Então, esse é o problema de você fazer uma coisa todo dia, mecânica, e você muitas vezes relaxa, né? E eu lembrei aqui do acidente lá no Rio de Janeiro também, né? O incidente no Galeão, ele revelou uma certa desatenção.
Então, é o que eu sempre falo, né, em segurança de voo. Você pode, isso tudo na vida também, você pode errar porque não sabe, ou você pode errar porque sabe demais, começa a ficar muito confiante e perde atenção, né? Então, teve um outro caso interessante na aviação, né, do acidente da Eastern Airlines, o 401 em 1972. Os pilotos ficaram distraídos com uma lâmpada no cockpit. Ficaram tentando ali mexer ali, se distraíram, o avião foi baixando e caiu. Então, olha como uma coisa pequena, né? Pode acontecer isso, né? E é o que eu falo, né? As pessoas falam assim, é bem no dia que eu não fiz isso, aconteceu isso. Eu falei, não, aquilo está acontecendo toda hora, é que você estava sempre atento. Foi o dia que você descuidou, mas não é que só aconteceu bem no dia que você descuidou, né? E eu lembro que eu dava aula de safety, investigação de acidentes. E eu lembro que um dia eu cheguei na aula e eu tinha um jeito meio de professor de cursinho de dar aula, assim, fazer umas coisas engraçadas, assim. Eu lembro um dia que eu cheguei na aula e falei assim, eu tinha que explicar um modelo lá de investigação de acidentes, mas eu cheguei na aula e falei assim: hoje eu tô cansado aí. Daí eu coloquei na classe: vamos ver um pouco de futebol americano aí, vai? Tô cansado para dar aula. Daí eu comecei a mostrar ali, né? Os jogadores lançavam a bola e o outro pegava lá no outro lado ali, né? E às vezes ele marcava o que a gente chama do touchdown, que é que nem o gol no Brasil, né? E eu ali, olha esse que legal, olha tal, tal. Daí eu cheguei, parei, desliguei e falei: olha, pessoal, acidentes são essas bolas. Elas estão sendo lançadas todo dia. A diferença é que nós temos times de defesa que vão segurando. Então, o dia que essa defesa descuida, não é bem naquele dia que vai ser lançada uma bola, não. Ela está sendo lançada todo dia. Então, tem que ter uma atenção constante. Então, eu lembro que tinha um aluno que falou assim: eu sabia que tinha alguma coisa por trás. Você não ia chegar aqui e só assistir jogo de futebol americano, né? E eles acharam genial essa comparação que eu fiz. Mas é isso, né? Segurança de voo é todo dia. As oportunidades de acontecer algo errado estão vindo ali. Então não pode baixar a tensão ou fazer uma coisa mecânica todo dia, né? Mas tá bom, esses são os comentários da semana. Pedimos que você coloque seus comentários, se tiver informação adicional, colabore aqui. Mais uma vez, assine o canal, recomende para os seus amigos. Muito obrigado.